Daqui dia 18, se ela pode ir. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais
para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Eu irei dar um recadinho agora para vocês. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, e no mesmo horário de sempre de nossas lives. E é dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Gratidão pela presença. Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está junto conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos,
o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 6. Glórias ao Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mas antes, escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que é rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos aqui agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 10 do livro de 1 Samuel. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro de 1 Samuel contém 27 versículos, que diz assim. Versículo 4, 5, 6 e 7. Samuel unge a Saul, rei de Israel. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais se te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um livro, e o livro é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 15 do livro de Romanos. Capítulo 15 do livro de Romanos. Capítulo 15. Contém 33 versículos, que diz assim: a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Neemias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13. Capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 13 contém 31 versículos, que diz assim: os estrangeiros separados de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha parentado com Tobias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Sim, desculpa, perdão. Gratidão, Senhor. Livro de Jeremias, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 42 do livro de Jeremias. 42. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 42 do livro de Jeremias contém 22 versículos, que diz assim: Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Versículo 13, 14, 15 e 16.
Mas se vós disseste, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, o resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se tiverte o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vos temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que recaís vos seguirá de perto ao passo do Egito, onde morrereis. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine o livro de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei continuar com os nossos recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que
que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não destas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você está fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Eita, glória. Glórias ao nosso Senhor, perdão. Vamos lá. A primeira, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. A segunda, prove na Bíblia Sagrada que é em vão você entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. A terceira, prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdote e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para esta função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo, sem ter no mínimo 13 anos de preparação para exercer essa função. Quinta, prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. Sexta, nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois ele mesmo ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentira. Sétima, nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias, que um prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer agora uma oração
para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia, dos rebanhos, dos guerreiros do exército do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @ig1-318-37-300, seja expulso todo o mal, e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 12 do livro de Hebreus. Capítulo 12. Capítulo 12 contém 29 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos em perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da igônia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Glórias ao nosso Senhor. E vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, par, e rebanho de número 10, ímpar. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de João. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim: a missão do Consolador. Versículos 6, 7, 8 e 9. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos eu que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviareis. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: o sofrimento do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado,
Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os 9 filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barros, obra das mãos dos olheiros. Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca, e os meninos pedem pão, e ninguém há que lhes dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Miqueias. Capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Ameaça contra Israel e Judá. Palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor teu Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, não com a cera diante do fogo, como as águas que precipitam num abismo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse. Vamos aqui ao sorteio do livro de Apocalipse. O capítulo do livro de Apocalipse é o capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Apocalipse contém 11 versículos, que diz assim: a visão do trono do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sadônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com os mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. Agora irei ler para vocês, abençoados, uma de nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 770 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica e a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora vamos dar continuidade aqui aos nossos sorteios. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Dá para... Vamos já, antes disso, antes do sorteio, vamos fazer uma oração. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo o espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar
início ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado agora é o livro de Obadias, um capítulo. O livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos que diz assim: a restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulo. Livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Capítulo 5 do livro de Êxodo contém 23 versículos, que diz assim: Faraó aflige os israelitas. Versículos 6, 7, 8 e 9. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em adiante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajunte para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolo que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrificaremos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvido a palavras mentirosas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos, que diz assim: a eterna mesmice. Versículo 4, 5, 6 e 7. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam-se eles a correr. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Pedro. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5. Contém 14 versículos, que diz assim: os deveres do ministério. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não vos
constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornamos vós modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Oi, meu amor, seja muito bem-vinda, Alicia. Gratidão pela presença. Livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Efésios, vamos aqui o sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos, que diz assim: a unidade da fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamado, numa só esperança da vossa vocação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Bora aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 17 do livro de Provérbios. Capítulo 17 do livro de Provérbios. Senhor, glória. Capítulo 17 contém 28 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho por causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas nos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta com lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos, que diz assim: os inimigos fazem parar a construção do templo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Reum, o comandante, e Sinai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Ataxerxes. Escreveu Reum, o comandante, a Sisai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afazaquitas, Tarpelitas, Afazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Ataxerxes. Vamos agora a mais um livro a ser sorteado, o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 5, 6, 7 e 8. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele
e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abate, os caminhos de Deus são eternos, veja as tendas de Cazu em aflição, os acampamentos da terra de Midian treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira? Ou contra o mar, o teu furor, já que andas montando nos cavalos, nos teus carros de vitória? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18 e 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a ao último sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ruth, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim: Ruth vai rebuscar espigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos secadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Número 5, Romanos, capítulo 15. Número 18, 2 João, capítulo 1. Número 10, Neemias, capítulo 13. Número 20, Jeremias, capítulo 42. Número 3, Hebreus, capítulo 12. Número 13, João, capítulo 16. Número 19, Lamentações, capítulo 4. Número 2, Miqueias, capítulo 1. Número 14, Apocalipse, capítulo 4. Número 9, Obadias, capítulo 1. Número 4, Êxodo, capítulo 5. Número 1, Eclesiastes, capítulo 1. Número 7, 1 Pedro, capítulo 5. Número 6, Efésios, capítulo 4. Número 16, Provérbios, capítulo 17. Número 8, Esdras, capítulo 4. Número 12, Abacuque, capítulo 3. Número 11, Judas, capítulo 1. E por último, número 17, Ruth, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora às nossas finalizações. Mas antes, lembrando a todos vocês, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração.
Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eita, glória. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil. E também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao meu Senhor pela presença nessa live, gratidão ao Espírito Santo de verdade pela presença também nesta live, gratidão pela presença de cada um de vocês, que todos possam ser muitíssimo abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo e aguardo vocês na próxima live.